quarto ano, sou a professora Rosimeire e somos do componente curricular de língua portuguesa. Vou falar com você de novo e agora sobre receita culinária, porque ela pertence a um grupo de textos que nós vamos precisar de saber, ok? Vamos lá? Receita culinária. Para isso, você vai precisar de identificar e reproduzir em textos injuntivos, instrução de jogos digitais ou impressos, a formatação própria desses textos, com verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos e formato específico dos textos orais ou escritos desses gêneros. Lista, apresentação de materiais, instruções e passos de jogos. Bom, você é capaz de organizar esse texto à medida que você, como leitor, como usuário desse texto, vai entender como ele se organiza. Esses textos são um agrupamento que a receita culinária está junto com eles. Vamos à pergunta. A qual agrupamento do gênero textual pertence à receita culinária? Assim como a receita culinária, outros textos parecidos com ela estão junto com textos instrucionais. O que é texto instrucionais? Vejam algumas dicas ali. Como jogar, como preparar uma comida, como cuidar de plantas, como cuidar de animais, como usar um aparelho eletrônico, como consertar um carro. Este tipo de texto, que é considerado, chamado de texto instrucional, eles dão orientações precisas para a realização das mais diversas atividades. Por que precisas? Porque se saltamos uma instrução que ele dá, um passo a passo que ele der, que esse texto tiver delimitado para a gente assumir, para a gente realizar, pode não dar certo aquela instrução e a gente não chegar ao resultado esperado, ok? Bom, o texto instrucional é um texto simples, pode ser desde uma receita ou até complexo, como um manual para montar um avião. Todos eles pertencem ao texto instrucional, seja complexo ou seja simples. A complexidade depende de quem vai lidar com aquela instrução. Naturalmente, quem vai lidar com aquela instrução está apto para entender as orientações que estão sendo colocadas, conhecer as ferramentas, conhecer os recursos que o texto vai orientá-lo a usar para ele fazer organizar aquilo que ele está querendo criar ou quer construir, né? Bom, esses textos são denominados instrucionais e injuntivos, tá? O injuntivo que impulsa, que induz. Mas por que, professora? Tem outro tipo de texto instrucional que não seja injuntivo? Vamos lá. No injuntivo, o que significa? Ele instrui ou induz o leitor a proceder. Induzir ou instruir não é a mesma coisa de impor, né? De mandar. Instruir e induzir, você vai tomar decisões. Veja bem. Utiliza uma linguagem simples e objetiva. Permite a liberdade de ação do leitor. Está aí porque ele é injuntivo. Eu posso colocar uma pitada de sal, não, mas eu gosto muito de sal, eu vou colocar uma colher. Ou seja, eu tenho liberdade. Está pedindo para eu colocar manteiga, mas eu só tenho margarina. Então, você tem liberdade. Você tem o leitor, que está tomando a instrução, tem liberdade para seguir os passos ou não. Agora, as consequências também o leitor assume, né? Vamos ver. Emprega verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo, sempre indeterminado o sujeito. O que seria o verbo no infinitivo? Vou dar um exemplo. Só para a gente lembrar os verbos. O
O verbo no imperativo termina em ar. Então, por exemplo, mandar. Certo? Fazer. Termina em ar, er, né? Ir. Agora, o verbo no imperativo, ele vai fazer mande. Mande, faça. Imperativo, impera, manda, igual imperador. Faça, vá. Isso está mandando. Você encontra muito isso nas propagandas também, propagandas de que fala beba, coma, compre. Esse é o verbo no imperativo. Ah, tá mandando, tá imperando. É uma forma, é um emprego, né, da flexibilização, da flexão, aliás, né, flexibilização não, a flexão do verbo, que vai fazer com que você tome alguma atitude, certo? Bom, este é, então, dá mais liberdade para o autor, para o leitor, ele chama injuntivo. E agora, existe outro tipo de texto que ele também é instrucional, como a receita, é instrucional como pedir para você montar um carro, ou montar um jogo, ou jogar com alguém através das regras, mas esses são regulamentos, estatutos, contratos, leis e regras que são denominados textos instrucionais também, mas prescritivo. Aqui está a diferença. A prescrição, ela não nos dá liberdade, nós temos que obedecer. Como? Ele também instrui o leitor sobre um determinado procedimento, mas exige que o leitor siga as suas determinações. Não permite a liberdade de ação do leitor. Você não pode, por exemplo, tem a lei, pare na esquina, onde quando terminar a rua, pare, porque a preferência é de quem está seguindo. Você não pode falar, não, eu não quero seguir, eu tenho liberdade de ir quem quiser que pare. Não pode. Existe um procedimento imperativo e ainda, além de ser imperativo, ele é prescritivo. Emprega também o verbo nas mesmas situações que eu coloquei para vocês agora há pouco, mas é o mais interessante dele ser diferente do injuntivo, é que ele não dá liberdade de ação ao leitor. Ou siga ou não siga. E o injuntivo você tem opção de seguir ou não, certo? Bem, as receitas e instruções. Exemplos: receitas culinárias e textos que servem para organizar um jogo, realizar um experimento, construir um artefato, fabricar um móvel, consertar um objeto, divide-se em duas partes básicas. Quais são as partes? Lista de elementos, que na receita você vê como ingredientes, ou os materiais para poder fazer um banco de madeira, ou ferramentas que você vai utilizar, por exemplo, para consertar um motor. Partes da montagem, estas pertencem à lista de elementos. A segunda parte são as instruções. A instrução também vem no imperativo, ou use, busque, pegue, aperte, serre, certo? Ou cozinhe, bata. Esses todos são no imperativo. Verbo bater, bata. Verbo usar, use. Verbo apertar, aperte. Todos no imperativo, ok? Vamos aplicar agora? Vamos ver uma receita? Mas essa receita é um modo bem humorado e bem gostoso, porque é um poema. Vejam bem. Esperando visita. 1 copo de açúcar. 3 copos de farinha. 1 copo de chocolate. 1 colher de pó royal, 3/4 de copo de óleo de soja, 3 ovos, 3/4 de copo de água fervendo. Misture tudo numa vasilha, do jeito que for, e mais uma pitada de amor, algum segredo encantado, um chamado para alguém que se queira ver. Depois do bolo assado, é só sentar,
se concentrar, que a visita já vai chegar. É uma receita em poema. Está esperando visita e para esperar visita está fazendo um delicioso bolo, não é isso? Esse poema, ele pertence ao livro Casas de Poemas da Rosiane Murray. Muito divertido. Você pode procurar e ler que você vai adorar. Vamos aplicar? Será que é possível nós criarmos realmente uma receita real a partir da receita do poema? Vamos tentar. Se a gente pensar bem, ficar bem atento, vamos lembrar que tem o lado dos ingredientes. O primeiro verso do poema, ela coloca os ingredientes. Então, vamos dividir em duas partes, como toda receita, texto instrucional injuntivo faz. Ingredientes do bolo esperando visita. 1 copo de açúcar. Conferem? 1 copo de açúcar foi o que ela disse que vai colocar no bolo. 3 copos de farinha. É um bolo de verdade, não é? 1 copo de chocolate. Chocolate. 1 colher de pó royal, para fazer o bolo crescer, né? 1 colher de pó royal. 3/4 do copo de óleo de soja. 3/4. O copo não vai estar cheio, então. Vai estar um pouquinho lá no fundo, né? Até dar o 1/4 do copo todo. 3 partes até dar a quarta parte do copo. 3/4 de copo. Vamos desmanchar esse coisa que é o copo. 3/4 de copo. Copo de óleo de soja. 3 ovos. E 3/4 de copo de água fervendo. Bom, então agora temos os ingredientes, vamos ao modo de fazer. É um poema, nós vamos criar um modo de fazer, porque não vai fazer poesia mais, ok? Podemos então começar com misture o açúcar e a farinha. Certo? Acrescente. O acrescente é também o verbo no imperativo. Acrescente o chocolate. Ponha o pó royal. Certo? Coloque o óleo, os ovos e a água fervendo. Fervendo. Então, a receita está colocada. Agora, leve ao forno. Unte, podemos colocar aqui, unte uma forma e leve ao forno por 40 minutos, certo?
Agora eu vou mostrar para vocês aqui os verbos. Misture, imperativo. Acrescente, ponha, coloque, unte, certo? São os verbos imperativos. Se eu quiser mudar a receita, se eu não quiser seguir os passos, isso vai ser uma responsabilidade minha. Mas você sabe que o bolo vai ficar melhor se a gente seguir as orientações de quem fez a receita, porque ele já construiu, já produziu a receita, certo? Bom, agora vamos voltar então aos slides. Ok? Hoje você aprendeu que os textos que dão orientações para a realização de quaisquer atividades são denominados instrucionais. Que o texto que instrui ou induz o leitor a proceder de determinada forma, dando ao leitor a liberdade, são os denominados injuntivos. Você não precisa ter de cor isso na cabeça, não. É para você aprender e levar para o resto da sua vida, fazer essa distinção. Aqueles que regulam estatutos, contratos, leis de trânsito, são os prescritivos, prescrição, está mandando, certo? E não é permitida a liberdade de não acatar. Os textos de receita e de instruções se organizam em duas partes. Materiais, no caso da receita chamamos de ingredientes, e o modo de fazer. Assim, uma receita de tricô para fazer um sapatinho, vai ter os materiais e vai ter o modo de fazer. Assim será para fazer uma roupa, vai ter o material e o modo de fazer. Todos eles são instrucionais, certo? Bom, assim estamos hoje terminando a nossa aula. Hoje eu acho que você entendeu um texto que tem sido muito pedido para você fazer. Na verdade, você realmente tem feito esse texto lido o tempo todo na escola, mas você não parou ainda para pensar em como ele é organizado, o quanto que isso é importante. Guarde bem para você. Esse texto vai encontrar sempre na sua vida e você vai ter que tomar decisões. Muitas vezes nós não lemos esse texto porque ele está dentro de informações de objetos que compramos, ou então como compra um celular, a gente vai logo ligando, vai logo abrindo, não olha as instruções. A instrução é muito importante em qualquer aparelho, em qualquer lugar, qualquer coisa que você vai fazer. Porque essas instruções que vão levar você se deve decidir ou não, acatar ou desprezar o que está fazendo. Eu vou contar com você na próxima aula, certo? Nós vamos trabalhar com as palavras, a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, ok? Aguardo você com muito carinho, certo? A nossa bibliografia hoje também é importante, tá? Nós trabalhamos isso e você pode encontrar na Escola Kids mais alguma coisa para te ensinar. Um abraço e até mais uma vez no outro dia com você.